O brilho suave das velas dançava nos olhos de Lorena, refletindo a alegria forçada que ela tentava sentir. 12 anos. 12 anos de um casamento que, naquele momento, parecia uma tapeçaria desfiada, revelando fios podres sob o bordado luxuoso. Hernan sorriu, erguendo sua taça de Malbec. A nós, Lorena, há muitos mais anos de felicidade. Ela retribuiu o sorriso, o gosto do vinho amargo na boca, a ligação. Uma voz anônima, sussurrando palavras que ela tentara ignorar, enterrar sob o peso da tradição e da conveniência. Hernan está envolvido. Não é quem você pensa. Bobagem, pensou ela. Uma brincadeira cruel. Mas a semente da dúvida já estava plantada, germinando insidiosamente em seu coração. O jantar prosseguiu, entre risos artificiais e conversas sobre investimentos e a economia global. O mundo de Hernan, um mundo que ela sempre admirara, mas que, de repente, parecia opaco, manchado por sombras. Isabela, sua melhor amiga e advogada, observava Hernan com seu olhar crítico habitual. Isabela nunca confiou plenamente em Hernan, rotulando-o como ambicioso demais para o próprio bem. Lorena sempre descartou os comentários, atribuindo-os a um ciúme velado. Agora, as palavras de Isabela ecoavam em sua mente. De volta ao elegante apartamento em Recoleta, o silêncio era quase palpável. Hernan foi para o escritório, alegando ter uma teleconferência urgente com um cliente em Londres. Lorena vagou pela casa, sentindo-se deslocada, como se estivesse visitando o lar de outra pessoa. Foi então que ela viu uma pequena caixa de madeira, escondida no fundo de uma gaveta do closet de Hernan. Curiosidade e um pressentimento sinistro a impulsionaram a abri-la. Dentro, entre recibos antigos e papéis sem importância aparente, estava ele, um recibo de compra de uma propriedade, lá escondida. Uma vinícola em Mendoza. O nome soava familiar, mas ela não conseguia se lembrar de onde o tinha ouvido. E o mais perturbador, Hernan nunca havia mencionado possuir uma vinícola. O recibo indicava uma compra feita há 2 anos, através de uma empresa de fachada. Uma empresa que, após uma breve pesquisa online, Lorena descobriu estar ligada a paraísos fiscais e transações financeiras obscuras. Seu coração acelerou. A ligação, a vinícola secreta, a empresa de fachada, as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem sombria e perturbadora. Quem era o homem com quem ela havia dividido a vida nos últimos 12 anos? E o que ele estava escondendo em lá escondida? A necessidade de descobrir a verdade a consumia. Mendoza a esperava. Mendoza a esperava. A urgência em desvendar os segredos de Hernan a impelia. Lorena passou os dias seguintes organizando a viagem, meticulosamente. Ligou para Isabela, compartilhando suas descobertas e seus receios. Tenha cuidado, Lorena. Hernan é capaz de tudo, alertou Isabela, sua voz carregada de preocupação. E se ele descobrir que você está investigando? Ele não vai, respondeu Lorena, com uma determinação fria. Vou me apresentar como uma possível compradora. Uma investidora interessada em expandir meus negócios na região. Reservou um voo para Mendoza e providenciou um carro alugado. Precisava de um pretexto, uma história convincente. A advogada internacional, acostumada a negociações complexas e a dissimular suas verdadeiras intenções, ressurgiu. Ao chegar em Mendoza, a vastidão dos vinhedos se estendendo até onde a vista alcançava, a impressionou. A beleza da região, no entanto, não a distraiu de seu objetivo. Seguiu as coordenadas do recibo até lá escondida. A vinícola era isolada, cercada por altas montanhas e um silêncio quase opressor. A fachada rústica contrastava com a arquitetura moderna do interior, criando uma sensação desconfortável. Lorena estacionou o carro e respirou fundo antes de entrar. Foi recebida por um homem de meia idade, com um sorriso forçado e um olhar evasivo. Apresentou-se como o gerente, Ricardo. Lorena explicou seu interesse em investir na região, elogiando a qualidade dos vinhos locais. Ricardo pareceu relaxar um pouco, guiando-a por um tour superficial pelas instalações. E o enólogo? Perguntou Lorena casualmente. Gostaria de conversar com ele sobre as técnicas de produção. Ricardo hesitou. Mateu está ocupado no momento, mas posso marcar uma reunião para amanhã. Lorena insistiu, alegando ter pouco tempo. Ricardo, visivelmente contrariado, cedeu. Levou-a até uma pequena sala de degustação, onde um homem jovem, de cabelos escuros e olhos intensos, a esperava. Lorena Ávila, este é Mateu Vargas, nosso enólogo, apresentou Ricardo, antes de se retirar apressadamente. Mateu apertou a mão de Lorena, um sorriso hesitante em seus lábios. É um prazer, senhora Ávila. O que atrasa lá escondida? Lorena repetiu sua história, observando atentamente a reação de Mateu. Ele parecia desconfortável, desviando o olhar com frequência. Sei que Hernan Ortega é um dos proprietários, disse Lorena, como
quem não quer nada. Ele me falou muito bem desta vinícola. Os olhos de Mateus se arregalaram ligeiramente. O Sr. Ortega, ele não costuma vir por aqui. Lorena percebeu a hesitação, a nota de apreensão na voz de Mateu. Algo estava errado. Nos dias seguintes, Lorena mergulhou na rotina da vinícola, buscando pistas, observando cada detalhe. Percebeu que as atividades noturnas eram intensas, com caminhões entrando e saindo em horários incomuns. Os funcionários pareciam amedrontados, evitando contato visual e sussurrando em voz baixa. Uma noite, enquanto explorava os arredores da vinícola, Lorena encontrou um galpão isolado, escondido atrás de um vinhedo. A porta estava entreaberta. Espiou para dentro. Homens descarregavam caixas de um caminhão, embalando-as em fardos de vinho. A embalagem, no entanto, parecia incomum. Era diferente das garrafas que ela havia visto durante o dia. Aproximou-se, tentando ouvir a conversa. As palavras eram em espanhol, mas o sotaque era diferente. Colombiano, talvez? De repente, um dos homens se virou. Lorena recuou, escondendo-se atrás de uma fileira de videiras. O homem parecia ter visto algo. Ele acenou para os outros e todos começaram a procurar. Lorena correu, o coração disparado. Precisava sair dali. Precisava entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, encontrou Mateu no laboratório de enologia. Ele parecia tenso, abatido. Mateu, preciso da sua ajuda, disse Lorena decidida. Sei que algo estranho está acontecendo aqui. Vi os caminhões, os homens no galpão. O que está sendo contrabandeado? Mateu a encarou e os olhos cheios de medo. Não posso dizer nada. Eles me matariam. Quem te mataria? Insistiu Lorena. Hernan? Mateu negou com a cabeça. É pior do que você imagina. Lá escondida não é uma vinícola. É uma fachada. Eles estão lavando dinheiro para um cartel internacional. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Hernan, envolvido com um cartel. A vinícola, um centro de lavagem de dinheiro. A vida que ela conhecia desmoronando em pedaços. Preciso de provas, disse Lorena com a voz trêmula. Preciso de algo que possa entregar à polícia. Mateu hesitou. Eu tenho informações, documentos que comprovam tudo, mas estão escondidos. E se eles descobrirem, vamos dar um jeito, respondeu Lorena, a determinação renascendo em seu interior. Juntos vamos derrubar essa organização criminosa e vamos expor Hernan Ortega. Naquela noite, sob a luz pálida da lua, Lorena e Mateu se encontraram em segredo. Mateu guiou-a até um antigo poço abandonado, nos fundos da vinícola. Lá, escondido sob uma pedra solta, estava um pequeno cofre. Mateu abriu-o com uma chave que carregava consigo. Dentro, havia um pendrive e um caderno com anotações detalhadas sobre as transações financeiras ilícitas. A prova que Lorena precisava. Enquanto saíam do poço, ouviram um barulho. Passos se aproximando. Estavam encurralados. Lorena sentiu o pânico gelar suas veias. Mateu tremia ao seu lado, o rosto pálido sob a luz da lua. Não havia para onde correr. Corra, sussurrou Mateu, empurrando o pendrive e o caderno para as mãos de Lorena. Se salve! Antes que Lorena pudesse protestar, vozes se aproximaram. Homens robustos com olhares ameaçadores surgiram da escuridão. Reconheceu alguns dos que havia visto no galpão. O que temos aqui? Perguntou um deles, com um sorriso cruel. Uma espiã e o traidor do enólogo. Lorena tentou manter a calma, mas o medo a paralisava. Sabia que precisava pensar rápido. Não sabemos do que estão falando, respondeu, tentando parecer o mais convincente possível. Estávamos apenas passeando. Os homens riram, a zombaria ecoando na noite. Passeando com um cofre cheio de segredos, debochou o líder. Não somos idiotas. Agarraram Mateu pelos braços, imobilizando-o. Lorena sentiu o sangue ferver. Não podia deixá-lo sozinho. Soltem-no! Gritou, avançando em direção aos homens. Se encostarem um dedo nele, vou denunciá-los à polícia. O líder gargalhou. A polícia? Quem você acha que vai acreditar em você, senhora? Hernan Ortega tem muita influência por aqui. O nome de Hernan a atingiu como um tapa. A traição, a decepção, a raiva a consumiram. Hernan? Perguntou a voz embargada. Ele está envolvido nisso? O líder sorriu. Ele é o maestro, o cérebro por trás de tudo. E você, minha querida, era apenas um peão no jogo dele. Aquelas palavras a feriram profundamente. Tantos anos de casamento, de confiança, de amor, tudo uma mentira. Hernan a havia usado, a havia enganado, a havia colocado em perigo. Com um esforço sobre-humano, Lorena se libertou do torpor. Precisava sair dali, precisava levar as provas para as autoridades, precisava confrontar Hernan. Na manhã seguinte, Lorena estava de volta a Buenos Aires. O voo pareceu uma eternidade. A cada minuto, a raiva e a determinação cresciam em seu interior. Precisava
confrontar Hernan. Precisava da verdade. Chegou em casa e o encontrou no escritório, como se nada tivesse acontecido. Ele a recebeu com um sorriso, um beijo superficial. Que bom que voltou, meu amor, disse ele com a voz suave. Estava com saudades. Lorena sentiu o estômago embrulhar. Como ele podia ser tão cínico? Precisamos conversar, Hernan, disse ela, a voz firme. Ele franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Você parece tensa. Não se faça de desentendido, respondeu Lorena, jogando o pendrive e o caderno sobre a mesa. Eu sei de tudo. Sei sobre a vinícola, sobre o cartel, sobre a lavagem de dinheiro. Hernan empalideceu. O sorriso desapareceu de seu rosto. Do que você está falando? Perguntou a voz trêmula. Não minta para mim, Hernan, insistiu Lorena, os olhos faiscando. Eu vi com meus próprios olhos. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Sei que você está envolvido com criminosos perigosos. Ele negou com a cabeça, desesperado. Isso não é verdade. Alguém está tentando nos prejudicar. Não minta! Gritou Lorena, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu confiei em você. Eu te amei. Como você pôde fazer isso comigo? Hernan desabou. Caiu de joelhos, implorando por perdão. Eu fui forçado a fazer isso, Lorena, disse ele, a voz embargada pelo choro. Eu estava em dívida com agiotas. Perdi muito dinheiro no jogo. Eles me ameaçaram. Ameaçaram você. Eu não tive escolha. Lorena o encarou incrédula. Dívidas de jogo? Ameaças? E ele preferiu envolvê-la em uma teia de crimes em vez de pedir ajuda? Você colocou minha vida em perigo, gritou Lorena, a voz rouca. Você mentiu para mim, você me traiu. Eu nunca vou te perdoar. Hernan implorou, chorou, prometeu mudar. Mas Lorena estava decidida. A confiança havia sido quebrada. A ferida era irreparável. Acabou, Hernan, disse ela com a voz fria. Nosso casamento acabou. Lorena saiu do escritório, deixando Hernan para trás em meio às lágrimas e ao desespero. Precisava de ajuda. Precisava de um advogado. Ligou para Isabela, sua melhor amiga, a única pessoa em quem confiava incondicionalmente. Isabela, preciso de você, disse Lorena, a voz embargada pelo choro. Hernan está envolvido em um esquema criminoso. Ele tentou me matar. Isabela ficou chocada. Meu Deus, Lorena, onde você está? Estou indo para aí agora mesmo. Isabela chegou em poucos minutos, abraçando Lorena com força. Conte-me tudo, disse ela com a voz preocupada. Lorena relatou cada detalhe, desde a descoberta da vinícola até a confissão de Hernan. Isabela ouviu atentamente, sem interromper. Precisamos reunir todas as provas, disse Isabela com a voz firme. Precisamos entregá-lo às autoridades. Ele vai pagar pelo que fez. Ele disse que foi forçado, comentou Lorena com a voz hesitante, que estava em dívida com agiotas. Isabela franziu a testa. Não importa. Ele é responsável por seus atos. E você não pode se deixar levar pela lábia dele. Ele é um manipulador. Nos dias seguintes, Lorena e Isabela trabalharam incansavelmente. Reuniram documentos, depoimentos, tudo o que pudesse incriminar Hernan. Lorena descobriu que Hernan havia usado seus contatos no mundo financeiro para desviar fundos da empresa onde ela era sócia para a vinícola em Mendoza. Ele havia criado empresas de fachada, contas bancárias secretas, tudo para lavar o dinheiro do cartel. A cada nova descoberta, a raiva de Lorena aumentava. Hernan não era apenas um marido infiel, era um criminoso, um traidor, um monstro. Com as provas em mãos, Lorena e Isabela foram à polícia. Hernan foi preso em flagrante, acusado de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e tentativa de homicídio. A notícia se espalhou como fogo. A imprensa noticiou o caso em todos os detalhes, expondo a vida dupla de Hernan Ortega. Lorena se sentiu humilhada, exposta, vulnerável, mas também se sentiu aliviada. A verdade havia vindo à tona. A justiça seria feita. Enquanto aguardava o julgamento, Lorena recebeu uma ligação inesperada. Era Mateu Vargas, o enólogo de La Escondida. Lorena, preciso te encontrar, disse ele com a voz urgente. Tenho informações importantes sobre Hernan. Lorena hesitou. Podia confiar em Mateu? Ele não era apenas mais uma peça no jogo de Hernan? O que você quer? Perguntou Lorena com a voz desconfiada. Quero te ajudar, respondeu Mateu. Quero que Hernan pague pelo que fez. Ele arruinou minha vida. Lorena concordou em encontrá-lo. Sabia que estava correndo um risco, mas a sede de justiça era mais forte do que o medo. No encontro, Mateu revelou um segredo chocante. Hernan não era apenas um cúmplice do cartel. Ele era um dos líderes e ele tinha planos ainda mais ambiciosos. No encontro, Mateu revelou um segredo chocante. Hernan não era apenas um cúmplice do cartel. Ele era um dos líderes e ele tinha planos ainda mais ambiciosos. Lorena
Lorena sentiu o chão sumir sob seus pés. A traição de Hernan ia muito além do que ela podia imaginar. Ele não era uma vítima, um homem acuado pelas dívidas. Ele era um predador, sedento por poder e dinheiro. A humilhação a invadiu como uma onda gélida. Como pôde ser tão cega? Ele planeja expandir as operações para outros países, continuou Mateu, a voz baixa e tensa. E para isso precisa de mais capital. Ele vai usar a sua empresa, Lorena. Vai usar o seu nome. A notícia a atingiu como um soco no estômago. Hernan não só havia tentado matá-la, como pretendia destruir sua reputação, dilapidar seu patrimônio e usá-la como trampolim para seus próprios objetivos. A fúria começou a borbulhar em seu interior, misturada a uma profunda dor. Eu preciso de provas, disse Lorena, a voz embargada. Preciso de algo que incrimine Hernan e o cartel. Mateu hesitou. Eu sei onde eles vão se reunir. Uma vinícola antiga, aqui perto de Mendoza. Eles discutem os negócios sujos, planejam os próximos passos. Quando? Perguntou Lorena, o coração acelerado. Em 2 dias. É arriscado, Lorena, muito arriscado. Eu vou, respondeu Lorena determinada. Preciso acabar com isso. Preciso fazer justiça. Isabela, ao ouvir o plano de Lorena, tentou dissuadi-la. É loucura, Lorena. Você não pode ir sozinha. É perigoso demais. Eu sei, respondeu Lorena, os olhos fixos em um ponto distante. Mas eu não tenho escolha. Hernan me usou, me traiu, tentou me matar. Ele precisa pagar. E eu vou garantir que isso aconteça. Mateu providenciou um gravador escondido e um disfarce simples para Lorena. Sabia que a segurança na vinícola seria reforçada, mas Lorena estava decidida. Aquela era sua chance de virar o jogo. Na noite da reunião, Lorena se infiltrou na vinícola. O lugar exalava um ar de mistério e decadência, com paredes de pedra cobertas de musgo e teias de aranha. O silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar do vento e pelo canto distante de uma coruja. A reunião estava sendo realizada em uma sala subterrânea, iluminada por velas. Lorena se escondeu atrás de um barril de vinho, o coração pulsando forte no peito. A voz de Hernan ecoou na sala, fria e calculista. Precisamos acelerar o processo de lavagem de dinheiro. A empresa de Lorena está limpa, ninguém vai desconfiar. Lorena sentiu um nó na garganta. Aquele era o homem com quem havia compartilhado a vida, o homem que havia jurado amá-la e protegê-la. Agora, ele a usava como um instrumento para seus crimes. Outras vozes se juntaram à de Hernan, discutindo os detalhes da operação, os nomes dos políticos corruptos, os valores desviados. Lorena gravava tudo, cada palavra, cada confissão. De repente, um dos homens mencionou o nome de Mateu. Aquele enólogo está nos dando problemas. Ele anda fazendo perguntas demais. Hernan respondeu com um tom ameaçador. Eu vou cuidar dele. Ele sabe demais. Lorena sentiu um calafrio na espinha. Hernan sabia da traição de Mateu. Precisava avisá-lo, precisava tirá-lo daquele perigo. Enquanto tentava sair da sala sem ser notada, Lorena esbarrou em um barril de vinho. O barulho ecoou pelo silêncio, alertando os presentes. Quem está aí? Gritou Hernan, a voz carregada de raiva. Lorena correu, desesperada, tentando escapar da vinícola. Ouviu os passos atrás de si, cada vez mais próximos. Peguem-na! Gritou Hernan. Ela sabe demais! Lorena conseguiu chegar à porta, mas foi interceptada por 2 homens. Eles a agarraram pelos braços, imobilizando-a. Soltem-me! Gritou Lorena, lutando para se libertar. Hernan se aproximou, o rosto contorcido pela raiva. Você me traiu, Lorena. Você se aliou ao meu inimigo. Você me traiu primeiro, respondeu Lorena, cuspindo as palavras. Você tentou me matar. Você me usou. Eu vou te denunciar, Hernan. Eu vou te ver na cadeia. Hernan sorriu, um sorriso frio e cruel. Você não vai a lugar nenhum, Lorena. Você vai desaparecer. Ninguém vai sentir a sua falta. De repente, Mateu surgiu na porta, empunhando uma garrafa de vinho. Ele atacou os homens que seguravam Lorena, dando-lhe tempo para escapar. Corra, Lorena! Gritou Mateu. Eu vou distraí-los. Lorena hesitou, mas sabia que precisava fugir. Precisava levar as provas para as autoridades. Precisava denunciar Hernan e o cartel. Correu pela vinícola, desviando dos homens que a perseguiam. Ouviu os gritos de Mateu, a luta, os golpes. Sabia que ele estava arriscando a vida por ela. Finalmente, conseguiu chegar ao carro. Ligou o motor e acelerou, deixando a vinícola para trás. Olhou pelo retrovisor e viu Hernan parado na porta, o rosto consumido pela fúria. Ele a observava partir impotente. Lorena sentiu um misto de alívio e angústia. Havia escapado.
lado, mas Mateu estava em perigo. Precisava voltar para salvá-lo. Enquanto dirigia em direção à cidade, Lorena percebeu que não estava sozinha. Um carro a seguia de perto, os faróis acesos na escuridão. Hernan não ia desistir. Ele a queria morta. Hernan não ia desistir. Ele a queria morta. Com o carro a seguindo implacavelmente, Lorena sentiu o pânico gelar suas veias. Precisava agir rápido. Ligou para Isabela, a voz embargada pelo medo. Isa, preciso da sua ajuda. Hernan está me perseguindo. Estou com as provas, mas preciso de proteção. E Mateu? Ele está na vinícola, em perigo. Isabela, sempre pragmática, agiu com rapidez. Envie sua localização. Acionei a polícia. Fique onde estiver, Lorena. Chegaremos o mais rápido possível. Lorena dirigiu em direção à cidade, tentando despistar o carro de Hernan, mas ele era implacável. Sabia que precisava ganhar tempo para que a polícia chegasse. Em um ato de desespero, jogou o carro em uma estrada de terra, levantando uma cortina de poeira que, momentaneamente, ofuscou a visão do perseguidor. Quando finalmente avistou as luzes da cidade, Lorena sentiu um alívio tênue. A polícia chegou em instantes, sirenes estridentes cortando a noite. Hernan, encurralado, não teve escolha a não ser se render. Na manhã seguinte, Lorena, amparada por Isabela, entregou as gravações e os documentos à polícia. As provas eram irrefutáveis. Hernan foi preso em flagrante, acusado de tentativa de homicídio, fraude, falsidade ideológica e associação criminosa. O esquema de lavagem de dinheiro começou a ser desmantelado, revelando uma teia de corrupção que envolvia políticos e empresários influentes. Lorena respirou fundo, sentindo o peso da justiça começando a se manifestar, mas a angústia por Mateu ainda a consumia. Com a ajuda da polícia, Lorena voltou à vinícola. Encontrou Mateu ferido, mas vivo. Ele havia lutado bravamente, protegendo as provas e a si mesmo. Nos olhos dele, Lorena viu a coragem e a integridade que a haviam atraído desde o início. O julgamento de Hernan foi um espetáculo midiático. Lorena, com a ajuda de Isabela, apresentou as provas de forma contundente, expondo a crueldade e a ambição desmedida do ex-marido. Hernan tentou se defender, negando as acusações, mas as evidências eram esmagadoras. No dia da sentença, o silêncio pairava no tribunal. O juiz anunciou a condenação de Hernan a 20 anos de prisão. Além disso, ele perdeu todos os seus bens e sua reputação foi destruída. Lorena sentiu um nó na garganta. A justiça havia sido feita, mas a dor da traição ainda latejava em seu coração. O divórcio foi rápido e implacável. Lorena recuperou seus bens e os fundos desviados por Hernan. Decidiu usar parte desse dinheiro para reconstruir sua vida profissional e pessoal. Com a ajuda de Mateu, Lorena realizou um antigo sonho: investir em uma vinícola em Mendoza. Escolheram um terreno nas encostas da Cordilheira dos Andes, com vistas deslumbrantes e um solo fértil. Juntos, plantaram vinhas, construíram uma adega moderna e começaram a produzir vinhos de alta qualidade. Mateu se revelou um parceiro talentoso e apaixonado, um homem íntegro que a amava por quem ela era, não pelo que ela tinha. Em meio aos vinhedos, Lorena encontrou a paz e a felicidade que tanto almejava. A traição e a dor do passado deram lugar à esperança e à renovação. Um ano depois, Lorena e Mateu celebraram a primeira colheita da vinícola. Reuniram amigos e familiares em um jantar especial, regado a vinho e alegria. No final da noite, Lorena e Mateu se sentaram em um terraço, admirando as estrelas. Ele pegou em sua mão, os olhos brilhando à luz da lua. "Você é uma mulher incrível, Lorena", disse Mateu, a voz embargada pela emoção. "Você superou a traição, a dor e a injustiça. Você é um exemplo de força e coragem." Lorena sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não teria conseguido sem você, Mateu. Você me mostrou que ainda existe amor e bondade no mundo." Ergueram as taças, brindando ao futuro. O vinho tinto, produzido com as uvas da vinícola, tinha um sabor intenso e frutado, um símbolo do novo começo e da superação das adversidades. "A nossa vida", disse Lorena, a voz cheia de esperança. "A nossa vinícola, ao nosso amor." Mateu sorriu, apertando a mão de Lorena. "A nossa vida, meu amor, ao nosso futuro." Naquela noite, sob as estrelas de Mendoza, Lorena Ávila renasceu. Ela havia reivindicado sua dignidade, sua liberdade e seu direito à felicidade. A advogada internacional, a vítima da traição, a mulher que quase perdeu tudo, se transformou em uma empresária bem-sucedida, uma amante apaixonada e uma inspiração para todos que a conheciam. O dia do aniversário de casamento se tornou uma lembrança distante, um pesadelo superado. Agora Lorena celebrava uma nova data especial, o renascimento de sua vida, a celebração da sua liberdade.